Com a gente aqui ao vivo nos estúdios da TV Pajuçara, a doutora Alessandra Gama. Já está com a sua xícara de café aí. Eu estou tomando meu cafezinho. Vamos esquentar essa conversa, né, doutora? Não é? Vamos falar um pouquinho sobre o intestino, esse órgão tão importante, né, doutor? Vamos embora. Bom dia, bem-vinda. Ontem, quando eu chamei aqui logo no finzinho da nossa pausa, chamando a senhora falava. Todo mundo fala, né? O segundo cérebro tá lá. É o intestino. E é isso mesmo. Por que ele é tão importante para a nossa vida, doutora? Vamos falar um pouquinho. A gente sempre fala que intestino, a gente bate muito sobre isso e da importância que esse órgão com tantas funções do nosso organismo. Vamos falar, entender um pouquinho sobre o que é intestino, essa microbiota intestinal ou flora intestinal que tanto a gente fala. É um conjunto, né, de leveduras e bactérias importantes que existem aqui no nosso trato digestivo. Então, o que a gente tem que pensar? Eu tenho boas bactérias e tenho as bactérias ruins, que são em menor quantidade. Então, o que acontece? Os alimentos, eles interferem tanto, por quê? Porque eles matam parte das bactérias boas que são responsáveis por tantas funções do nosso corpo, como a parte imunológica, né? Como a absorção de nutrientes, que tudo isso é função aqui do nosso intestino. Então, a gente precisa cuidar muito o que a gente está colocando aí para dentro do nosso corpo. Doutora, e nesse equilíbrio entre as bactérias boas e as bactérias ruins, os alimentos têm um papel importante para que essa soma de bactérias boas seja sempre maior que as bactérias Exatamente, ruins, as senão desanda, desequilibra. Perfeito. Esses alimentos, na verdade, eles são os alimentos realmente, ou seja, substratos importantes na alimentação dessas bactérias boas. E para isso, para que elas se povoem cada vez mais no nosso intestino. É para isso que a gente vai mostrar aqui quais são os alimentos que devem ser evitados e aqueles que precisa colocar na sua rotina alimentar. Vamos lá? Vamos lá, Tem uma bancada que nós preparamos, doutora, ontem nós inclusive falamos sobre câncer de intestino e dessa relação entre alimentos e esse problema que vem a cada dia nos preocupando. A gente vê anônimos e famosos com esse diagnóstico, câncer de intestino. Mas o que é que está acontecendo? A gente está comendo muito processado, ultraprocessado. A gente está comendo na rua e nós estamos comendo de forma errada, doutora? Perfeito, Douglas, é exatamente isso. Assim, a gente tem percebido isso porque muitos artistas, né, ou seja, tem sido divulgado de uma forma muito ampla na imprensa. Então a gente, poxa, isso está acontecendo não, isso já vem acontecendo há muito tempo. E é justamente isso, essa praticidade que a gente quer ter na alimentação, comendo fast food, comendo alimentos aí riquíssimos em açúcar o tempo inteiro. A gente já começa, infelizmente, dar açúcar para as nossas crianças que não tem necessidade nenhuma. A gente sempre, mas a minha avó me dava. A gente precisa mudar os nossos conceitos, ter um olhar diferenciado hoje com a nossa alimentação. Então, principalmente aqui, esse aqui, ó, o açúcar é o principal alimento, aquele que realmente destrói aí a nossa microbiota intestinal. Ele é um alimento excelente para nossas bactérias patogênicas, aquelas que realmente fazem dano ao nosso intestino. Certo, doutora, aí a gente mostrou aí o açúcar que tem no suco pronto. A gente substitui pelo suco natural. Pronto, é da mesma forma. Você vai sair do suco de caixinha, gente, principalmente mãezinhas, eu sempre falo aqui, precisa sim substituir o suco de caixinha para um suco natural. Oferecer frutas, porque a fruta tem a quantidade maior de fibra. Então, assim, é o suco sim, mas a fruta é o mais ideal, por conta dessa fibra aí, que é um substrato excelente para as bactérias boas. Ao lado dele tem esse refrigerante de cola. Então, vários estudos já comprovam que esse é o grande vilão aí para as doenças do intestino, tá? Tem pessoas que falam, mas eu não consigo ficar sem Coca-Cola. Doutora, então já que não pode ser açúcar, eu vou tomar uma Coca-Cola diet. Então é a mesma coisa, porque pela quantidade de conservantes que tem aqui e de adoçantes que são adicionados a esse produto, que muitas vezes não são de tão boa qualidade assim. Então, muita química. Muita química. Então a gente tem o edulcorante, tudo isso a gente precisa tirar da rotina alimentar. Ou pelo menos fazer um uso de forma, né, com cuidado. Vamos lá, é uma delícia, mas assim, o que tem de bom tem de perigoso. Eu falo aqui, ó, mortadela, salame, dá para mostrar aqui? Marquinhos vai mostrar aqui agora. Olha, eita, Marquinhos. Olha essa fatia, essa hora da manhã. Tem muita gente em casa com água na boca, mas isso aqui, doutora, eu posso dizer que é um veneno, é péssimo para o organismo, veneno, para o intestino. A gente vai falar assim, isso aqui é gostoso, é o mal necessário. As pessoas consomem uma quantidade muito grande, porque ele é um produto que tem um bom custo, né? Que acha que substitui a proteína, mas não substitui. Por quê? Porque é ultraprocessado. Muitas vezes as carnes que são feitas desse produto, dependendo ainda da qualidade, do valor que esse
esse produto agregado, ele realmente é preparado com restos e sobras, com uma quantidade muito grande de gorduras, uma quantidade muito grande de conservante, porque isso tem que levar muito tempo em prateleira, sem falar da adição aí de sal. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse produto. Ele leva, pelo menos em média, aí, tanto a salsicha como qualquer desses embutidos, pelo menos aí 8 a 10 anos para ser realmente que tenha saída do nosso corpo. 10 horas? Então, 10 anos a gente está com todos esses, digamos assim, toxinas que tem esse produto dentro do nosso corpo ali o tempo inteiro. Então a gente às vezes passa o tempo inteiro envenenando nossos filhos com aquela salsichinha no sanduíche, né, no cachorro-quente, e a gente não sabe. A gente tem que tomar muito cuidado com esse produto. Sai dela e vem aqui, para Dita Cuja. A mesma Delícia, mas assim, evita, né? É a mesma coisa. A gente está falando aqui de produtos ultraprocessados, ricos em gorduras, tá? Que não são adequados ao nosso corpo, sem falar da forma de conservantes que tem aqui. Então, do mesmo jeito, ele vai enfraquecer o nosso intestino de que forma? Alimentando, dando substrato muito maior para as nossas bactérias patogênicas. A gente precisa entender o seguinte, que essas bactérias são importantes porque elas têm papéis muito relevantes no nosso corpo, tá? Absorção de nutrientes, formação de neurotransmissores para o nosso cérebro, a nossa parte imunológica, e também são marcadores inflamatórios. Então, a gente sai lá do que não pode, vamos agora para o que seria recomendado, para o que pode. A senhora trouxe o que aqui para a gente? A gente tem aveia, vamos falar da parte como um todo, de toda a parte integral, tá certo? O que eu falei no início? Já que a gente tem bactérias boas e as bactérias patogênicas que são ruins, que estão em menor quantidade, a gente precisa povoar esse intestino, ou seja, alimentando. Quanto mais a gente alimenta as nossas bactérias boas, nossas leveduras boas, a gente está fortalecendo esse intestino, tá? Como é que a gente faz isso? O nosso substrato é o alimento integral, tá? Tudo que você vai colocar no seu dia a dia, você vai melhorar o trânsito intestinal, ou seja, você não vai ter dificuldade em evacuar, ou seja, que já é uma coisa interessante, né? Então, aveia pode? Aí, aveia, pão integral, arroz integral, todo alimento integral é interessante aí para o nosso intestino. Tira uma dúvida minha e dos nossos telespectadores. Aveia, farinha de aveia, farelo de aveia ou qualquer um desses pode? Todo alimento integral, incluindo aí as frutas, legumes. Teve fibra, as raízes, tudo isso é importante. Teve fibra, é super interessante para o nosso intestino. É um substrato excelente aí na composição alimentar das nossas bactérias e leveduras boas. Vai, aqui eu estou vendo, ó, 1, 2, 3 fatias do tão falado pão integral. Pode? Vamos lá entender. Que cuidado eu devo ter com ele? Vamos lá para o cuidado do pão integral. Da mesma forma, daí a gente tem que começar a falar aqui, que a gente fala sempre. Observar, gente, a composição desse pão. Na tabela de ingrediente desse pão, porque às vezes a gente compra um pãozinho achando que ele é integral, mas na composição dele está cheio de farinha branca, que é o que vai virar um açúcar, que vai virar um substrato para nossa bactéria ruim. A senhora trouxe aquela dica. Tá? O primeiro elemento que tem que ter lá é farinha integral. O primeiro ingrediente da lista de ingredientes é que está em maior quantidade nesse alimento. Então, se tiver lá farinha com ácido fólico, já sabe que é farinha branca. Se tiver farinha integral sendo o primeiro, farinha integral, fibra de trigo, tudo isso é um pãozinho integral. Então, cuidado que a gente compra. Leia o rótulo para saber o que a gente está levando para casa, tá certo? E colocar na sua alimentação, sim, ricas em frutas, legumes e alimentos ricos em fibras. Muita fruta para galera. Em vez de suquinho, ofereça e oferte aí uma frutinha para o seu filho. O intestino agradece. Beijo, doutora. O seu corpo inteiro agradece. Um bom dia a todos, boa semana. Até a semana que vem, tá? Até a próxima semana, gente. Eita, semana que vem já é junho, São João. Meio do ano. Um beijo.